Olá amigo, olá amiga, bom dia. Estamos aqui de volta. Ontem não postamos aí o vídeo, mas hoje estamos de volta aqui. Espero que esses dias para você aí nessa igreja maravilhosa em Catu, que o Senhor tenha falo ao seu coração, tenha alcançado espaço em seu coração. Espero que esses dias você tenha buscado a presença do Espírito Santo, né? Que o Senhor tenha encontrado aí espaço para falar ao seu coração. Amém? Escolhemos a meditação Jesus, meu modelo, e o dia de hoje a reflexão está no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 17, e nós temos o tema: não acuse, interceda. Olha que interessante o tema de hoje. E o texto de Hebreus vai dizer o seguinte: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos ou pelos pecados do povo. Aqui está falando sobre Cristo, né? Que ele se tornaria semelhante aos irmãos para ser misericordioso, né? E para isso assumir a posição de sumo sacerdote, aquele que intercede, aquele que luta pela nossa salvação. Lembre-se, os seres humanos sujeitos à tentação, que nas cortes celestiais tem um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Você tem que lembrar disso, você não pode esquecer que existe um sumo sacerdote nas cortes celestiais, no céu, chamado Jesus Cristo, que se compadece da sua situação espiritual, do que você passa, das suas dificuldades. Jesus tem visto a tua dor, as tuas fraquezas, as tuas lutas diárias. Agora olha o que diz o texto: pois ele próprio foi tentado da mesma maneira que eles são, e que especialmente aqueles que estão em posições de responsabilidade se lembrem que estão sujeitos a tentações e completamente dependentes dos méritos do Salvador. Quem nos eleva a algum lugar são os méritos de Jesus. Nós não temos mérito próprio, o mérito é de Cristo. Não adianta querer se exaltar, se achar que você é um bom cantor, um bom pregador, um bom pastor, uma boa pessoa, sei lá o que, nada. O que nos faz melhor são os méritos de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Por mais sagrada que seja a obra para a qual possam ser chamados, continuam sendo pecadores, os quais podem ser salvos unicamente por meio da graça de Cristo. Um dia deverão estar diante do trono de Deus, salvo pelo sangue do Cordeiro, ou condenados à punição dos ímpios. Um dia estaremos diante do nosso Senhor, salvos ou condenados. Quem escolhe a situação sou eu e você. Cada um de nós temos que tomar uma decisão diariamente sobre a nossa condição diante de Cristo. Quão aflito fica Cristo pela falta de amor e ternura manifestada por seu povo. Em suas negociações uns com os outros, ele observa as palavras e o tom da voz, ouve as críticas cruéis e severas feitas àqueles a quem ele, em infinito amor, está apresentando ao Pai. Ouve cada suspiro de dor e tristeza causado pela crueldade humana, e seu espírito fica angustiado. Jesus não se agrada daquele que critica, daquele que só, ao invés de interceder, ao invés só acusa, faz o trabalho até do próprio Satanás. Não acuse as pessoas, né?
Peça ao Espírito Santo para que você aprenda a conviver, inclusive com as falhas dessas pessoas. Separado de Cristo, nada podemos fazer de bom. Preste atenção. Se associe a Cristo, esteja com Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer de bom. Quão contraditório, então, é para o ser humano exaltar a si mesmo. Quão estranho que alguém venha a se esquecer de que deve se arrepender do mesmo modo que seu próximo, e que aqueles a quem condena com severidade pode estar justificados perante Deus, recebendo a simpatia de Cristo e dos anjos. Não se preocupe com a vida do outro. Se você se preocupar, se preocupe para orar, para ajudar. Mas não se preocupe com a vida do outro, deixe que Cristo cuida dele. Cuide da sua vida. Que os que são criticados não fiquem desanimados, pois enquanto outros os condenam, Cristo está a lhe dizer: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Isaías 49:16. Eu te criei, eu te remi, tu és meu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê um dia abençoado para você neste dia e que você reflita sobre isso. Se você está recebendo críticas, se você está desanimado porque alguém já não acredita mais em você, que você lembre que o Criador, Ele cuida de você. Que você é de Jesus, que você é do Criador, Ele te remiu, Ele é o sumo sacerdote, Ele é aquele que intercede por você. E se você enfrenta alguma dificuldade para se encontrar firme na presença de Deus, peça ajuda a Cristo que Ele vai te ajudar. Seja constante e aprenda hoje uma coisa: aprenda a ser intercessor e não acusador. Aprenda a interceder, aprenda a juntar e não a espalhar. Que Deus abençoe o seu dia e lhe dê um dia abençoado.